Dia 88 de leitura, hoje é dia 29 de março de 2026. Vamos ler os livros de Deuteronômio, do 11 até o 12, versículo 32. Vamos ler Lucas 8, do 22 ao 39, Salmo 70, e do 1 ao 5, e Provérbios 12, versículo 4. Vamos a isso. Deuteronômio 11, versículo 1. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra a sua terra. Também o que ele fez contra o exército do Egito e com os seus cavaleiros e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre ele águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês. E como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem que ele fez no deserto até que vocês chegassem a esse lugar, e ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia, no meio de todo Israel. Porque vocês viram com os seus próprios olhos todas essas grandes obras que o Senhor fez. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam com suas próprias sementes e depois tinham que regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra na qual vocês tomarão posse é a terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É a terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem os mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus, de servir todo o coração, de toda a sua alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará a sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma, amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre seus olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias dos seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando com todos os seus caminhos e sendo fiéis a ele, o Senhor expulsará todas as nações e vocês tomarão posse das nações maiores e mais poderosas que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como ele já lhes prometeu. Eis que hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual vocês tomarão posse, vocês pronunciarão as bênçãos sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal.
Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam em Arabá, em frente a Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que hoje lhes prescrevo. São esses os estatutos e juízos que vocês devem ter cuidado de cumprir para os dias que vierem na terra que o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar sirvam os deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá. Despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, Deus de vocês. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e suas famílias, no que o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estão fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor, seu Deus, lhes dará. Mas vocês irão passar o Jordão, morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor de vocês, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que lhes ordeno, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararem e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado, não ofereçam seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês. Ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que lhes ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor, seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem impuros como os que estiverem puros, poderão comer, assim como se come carne de gazela ou de veado. Tão somente vão e não comam sangue. Esse deve ser derramado na terra como se fosse água. Nas cidades vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. As ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isso se aplica a vocês, aos filhos e às filhas, aos seus servos e às servas, e aos levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham cuidado de não desamparar o levita durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. Quando o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como lhes prometeu, e vocês disserem, queremos comer carne, porque este é o seu desejo, vocês poderão comer carne segundo o seu desejo. Se tiver longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para lhe fazer habitar o seu nome, vocês poderão matar das vacas e das ovelhas que o Senhor lhes tiver dado, conforme lhes ordenei, e comerão carne nas cidades em que estiverem morando, segundo o seu desejo. Porém, vocês devem comer dessas carnes como se come gazela ou de veado. E delas, tanto as pessoas impuras como as puras podem comer. Somente tenham cuidado de não comer com sangue, porque o sangue é vida, e vocês não devem comer a vida
com a carne. Não comam o sangue, esse deve ser derramado na terra como se fosse água. Não o comam para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, quando fizerem o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas que tiverem consagrado daquilo que lhes pertence e as ofertas prometidas, vocês devem pagar e levar para o lugar que o Senhor escolher. E ali sobre o altar do Senhor, seu Deus, vocês oferecerão os holocaustos, a carne e o sangue. Derramem o sangue dos seus sacrifícios sobre o altar do Senhor, seu Deus. Porém a carne vocês podem comer. Guardem e cumpram todas essas palavras que eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar para ela tomar posse, e vocês desalojarem as nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas foram eliminadas diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo: assim como essas nações serviram os deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até os seus filhos e filhas eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu lhes ordeno vocês devem observar. Não acrescentem nem diminuam nada. Lucas 8, 22 até o 39. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia de seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até manda nos ventos e nas ondas, e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio na cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes havia se apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, ele despedaçava tudo e era impedido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual o seu nome? E ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixassem entrar naqueles porcos, e Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se, desempenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam os porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído tantos demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito. Salmo 70, versículos do 1 ao 5.
Agrada-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem, bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam para sempre, Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em me socorrer, pois tu és meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Provérbios 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a quem envergonha o marido é como podridão aos seus olhos. Tá feito, galera. Dia 88 de leitura bíblica concluído. Daqui a pouco eu sigo para subir esse vídeo lá pro YouTube. Valeu? Um grande abraço, Deus abençoe e amanhã tem mais.